queridos. Hoje pela manhã eu gostaria de fazer uma meditação na Palavra de Deus no Salmo 120. Os Salmos 120 até o Salmo 134 são conhecidos na literatura dos Salmos como os Salmos de subidas ou Salmos de peregrinação. A maioria dos comentaristas pensam que foram salmos escritos para ser cantados enquanto as pessoas faziam suas peregrinações para Jerusalém. Isso acontecia umas 3 vezes ao longo do ano, quando os judeus regressavam a Jerusalém para as grandes festas de celebração, lembrando da fidelidade de Deus. O Salmo 120 é o primeiro destes salmos. E durante as próximas semanas eu gostaria de fazer diversas meditações nesses salmos, porque tem alguns princípios riquíssimos sobre quem Deus é e como Ele age em nossas vidas. Eu gostaria de ler com vocês o Salmo 120. Diz assim a palavra de Deus: Na minha angústia clamo ao Senhor e Ele me ouve. Senhor, livra-me dos lábios mentirosos, da língua enganadora. O que lhe será dado ou o que lhe será acrescentado, ó língua enganadora? Flechas afiadas de guerreiro e brasas vivas de zimbro. Ai de mim, que peregrino em Meseque e habito nas tendas de Quedar. Já há tempo demais que habito com aqueles que odeiam a paz. Sou pela paz. Quando, porém, eu falo, eles teimam pela guerra. Eu acho interessante que o salmista faz uma oração e, na verdade, um tipo de reclamação a Deus pelas pessoas más, pelos mentirosos, por aqueles que enganam, por aqueles que praticam a injustiça que estão ao redor dele. Mas o salmista começa dizendo: na minha angústia clamo ao Senhor e Ele me ouve. E dos versículos 2 até o final do Salmo, até o versículo 7, o salmista vai elaborar qual é essa oração. Mas logo no início, as palavras do salmista nos chamam a atenção, pois até em meio da tribulação, em meio à angústia desse salmista, ele reconhece um fato importantíssimo. E o fato é esse: quando nós clamamos a Deus em nossa angústia, Ele nos ouve. Então, tem 3 aspectos interessantes que eu observei nesse salmo, que eu queria tocar rapidamente. Os versículos 1 e 2, o salmista, na verdade, está pedindo por socorro, por libertação dos mentirosos e daqueles que enganam, né? Não sei de você, mas eu certamente tenho experimentado pessoas ao redor da minha vida em diversos momentos que ou me enganaram, ou mentiram a meu respeito, ou mentiram diretamente para mim. E o salmista está pedindo a Deus socorro por libertação dessas pessoas, desse tipo de pessoa. A segunda observação que nós vemos é nos versículos 3 e 4, porque logo após ele ter pedido a Deus por libertação e por socorro, aí ele logo depois vai falar sobre a destruição dessas pessoas más. Na verdade, a justiça de Deus sobre essas pessoas más. Ele diz: o que lhe será acrescentado, ou lhe será dado, ou o que lhe será acrescentado, ó língua enganadora. Aí ele descreve exatamente: flechas afiadas de guerreiro e brasas vivas de zimbro. Essa descrição, esse retrato, flechas afiadas de guerreiro e brasas vivas de zimbro, são descrições de juízo, descrições de castigo, e certamente nós entendemos que a justiça de Deus será feita nas vidas daqueles que praticam o mal. Talvez não na nossa vida, mas certamente no futuro todos experimentarão o juízo de Deus. E o terceiro princípio, a terceira coisa que nós observamos aqui é nos versículos 5 a 7, o salmista fala claramente sobre paz, a necessidade da paz e como ele mesmo busca
a paz. Ele diz: ai de mim que peregrino em Meseque e habito nas tendas de Quedar. Agora, esses são dois lugares distantes. Provavelmente o salmista não estava habitando nesses lugares, mas ele estava usando como metáfora para dizer: eu que habito em meio aos maus, aqueles que praticam a maldade. Já há tempo demais que habito com aqueles que odeiam a paz. Ele está falando sobre os inimigos, está falando sobre aqueles que desejam o mal contra ele, sobre aqueles que desejam guerra e não desejam paz. No versículo 7 ele diz: eu sou pela paz. Quando, porém, eu falo, eles teimam pela guerra. Não sei como está a sua alma hoje, mas certamente todos nós gostaríamos de experimentar paz, né? Nos dias em que vivemos, é só olhar ao nosso redor e quantos protestos e guerras, brigas por questões políticas, brigas por opiniões fortes. E eu quero desafiá-lo nesse dia a contemplar a importância de buscarmos a paz, de vivermos em paz uns com os outros e, na medida do possível, de buscar a paz em todos os momentos. Então, faça esse salmo uma oração sua. Peça a Deus por libertação, peça a Deus por socorro, por justiça em meio àqueles que mentem, àqueles que enganam. Reconhece que nós estamos vivendo num mundo ainda quebrado, um mundo que ainda não tem sido restaurado, e devido a esse fato, nós vamos experimentar injustiças, nós vamos experimentar momentos de angústia. Mas não deixe que isso tire o seu foco daquilo que é importante. Busque a paz de Deus. Busque praticar paz com aqueles que estão ao seu redor. E clame a Deus por socorro. E entenda a promessa que esse salmista declara logo no primeiro versículo: eu clamo ao Senhor na minha angústia e Ele me ouve. Que essa seja a sua oração e que o Senhor lhe abençoe ricamente nesse dia. Abraço.